Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma atualização profética aqui no canal Tempo do Fim. Irmãos e irmãs, eu tenho uma notícia aqui que é de 7 de julho, de ontem. Diz: apelo urgente, defenda a liberdade religiosa antes de 13 de julho. Vejam o que está escrito. A Comissão Presidencial para a Liberdade Religiosa abriu um período formal de consulta pública, permitindo que os cidadãos enviem comentários por escrito e expressem suas preocupações em relação ao trabalho e as recomendações da comissão, que foi a comissão lá na Casa Branca que Trump fez, onde estava Ben Carson, Dan Patrick, o bispo Barron e Paula White. Vocês se lembram? De onde eles falaram que a união entre igreja e Estado não está na Constituição. O prazo para envio de comentários é 13 de julho de 2026, o que torna esta uma janela de oportunidade limitada para que suas vozes sejam ouvidas. Aqueles que valorizam o princípio constitucional da separação entre igreja e Estado devem considerar em oração a possibilidade de participar desse processo. Abaixo segue um modelo da carta preparado pelo advogado adventista do sétimo dia Jay Cameron, que pode servir de guia ao entrar em contato com a Comissão de Liberdade Religiosa. Você pode personalizá-la se desejar. Se você se preocupa com a preservação da verdadeira liberdade religiosa e com a proteção da liberdade de consciência de todas as pessoas, por favor, dedique alguns instantes para enviar seus comentários antes do prazo de 13 de julho de 2026. Sua voz pode ajudar a manter as salvaguardas constitucionais que há muito protegem a liberdade religiosa de todos os americanos. Então, irmãos e irmãs, foi escrito uma carta para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, defendendo a separação entre igreja e Estado. E o modelo da carta foi preparado pelo advogado adventista do sétimo dia Jay Cameron, que pode servir de guia, e entrar em contato com a Comissão de Liberdade Religiosa dos Estados Unidos da América. Então, eles estão defendendo aqui, estão fazendo um abaixo-assinado, uma carta, para defender a separação entre igreja e Estado. Irmãos e irmãs, em que tempo estamos vivendo? Vocês estão percebendo que nós voltamos a 1888, que um advogado adventista, Jay Cameron, está fazendo esta carta para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para proteger a separação entre igreja e Estado, porque os Estados Unidos e a Comissão de Liberdade Religiosa dos Estados Unidos, a Casa Branca, está querendo unir igreja e Estado. E quando vocês leem a carta, vocês ficam de boca aberta com o que está escrito nela. Então vejam, irmãos e irmãs, o que diz aqui. Advent Messenger, por Andy Ruman, 7 de julho de 2026. Um apelo urgente. Defenda a liberdade religiosa antes de 13 de julho. Abaixo segue o modelo da carta. Então, irmãos, essa carta foi preparada pelo advogado adventista do sétimo dia, Jay Cameron. Então, irmãos e irmãs, é o que eu disse. Parece que nós estamos voltando a 1888 e temos um advogado aqui, adventista, Jay Cameron, fazendo esta carta contra a união de igreja e Estado nos Estados Unidos. Então, nós podemos ver que, e nós já vimos em vários vídeos passados, que a união de igreja e Estado está acontecendo nos Estados Unidos da América e que toda a Casa Branca, Trump e seus líderes querem a união entre igreja e Estado. Então, esse adventista fez uma carta. Vejam a carta, irmãos. Agradecemos a oportunidade de apresentar nosso feedback sobre as recomendações do Comitê de Liberdade Religiosa submetidas ao presidente Donald J. Trump em 26 de junho de 2026. Embora estejamos cientes do trabalho do comitê, que resultou nas 12 recomendações divulgadas em 26 de junho, com algumas das quais concordamos, escrevemos para expressar nossas preocupações e objeções à primeira e à nona recomendações do comitê e a sua evidente e insuficiente consideração das advertências dos pais fundadores
sobre os perigos da união entre igreja e Estado, ou das muitas lições da história a respeito disso. Todos vocês sabem, irmãos e irmãs, que quando a igreja e Estado se uniram na história, e na história passada, resultou em perseguição. Vocês já verão na continuidade desta carta o que diz mais. Vejam isto. O comitê recomendou que o Departamento de Justiça emita orientações esclarecendo a compreensão adequada da cláusula de estabelecimento e da separação entre igreja e Estado. No lançamento, o comitê recomendou que o Departamento de Justiça emita orientações esclarecendo a compreensão adequada da cláusula de estabelecimento e da separação entre igreja e Estado. No lançamento formal das recomendações do comitê no mesmo dia, o presidente do comitê, Dan Patrick, todos vocês viram o vídeo, né, nas apresentações que nós fizemos, Dan Patrick declarou publicamente que a separação entre igreja e Estado não está na Constituição e que a frase não tem base constitucional. Irmãos, vocês se lembram, até vou colocar aqui o vídeo para vocês verem, né? Aonde numa reunião feita na Casa Branca estava presentes o presidente Trump, Dan Patrick, o bispo Barron, católico romano, estava também Ben Carson, que ficou calado, e também, que era adventista, e Paula White, que é conselheira e pastora, conselheira de Trump. Então, nesta reunião, eles disseram isto. Dan Patrick declarou publicamente que a separação entre igreja e Estado não está na Constituição e que a frase não tem base constitucional. Vejam isto, irmãos. Como cidadãos, estudantes de história e cristãos, estamos alarmados com a possibilidade de a visão falha e inconstitucional do presidente do comitê sobre a chamada compreensão adequada da cláusula de estabelecimento e da separação entre igreja e Estado influenciar, ou pior, instruir o Departamento de Justiça se a opinião do comitê sobre a chamada compreensão adequada da cláusula de estabelecimento for a mesma de seu presidente. Fica evidente que sua compreensão não é adequada, mas sim inadequada. Ok? Vamos ler aqui. O pai fundador, pai da Constituição e quarto presidente dos Estados Unidos, James Madison, contradisse a afirmação do deputado Dan Patrick de que a separação entre igreja e Estado não consta na Constituição. Então, irmãos, eles estão mentindo para poder unir igreja e Estado. Vejam o que diz mais. Madison declarou que, por mais rigorosamente protegida que seja a separação entre religião e governo, igreja e Estado, na Constituição dos Estados Unidos, o perigo de usurpação por parte de instituições eclesiásticas pode ser ilustrado pelos precedentes já estabelecidos em sua curta história. Segundo James Madison, a separação entre igreja e Estado está presente na Constituição, sim. Quanto a saber se James Madison, principal autor da cláusula de estabelecimento, ou Dan Patrick, é a maior autoridade sobre o assunto, acreditamos que não seja difícil para as pessoas de bom senso determinar. Logicamente, é James Madison. Certamente os pais fundadores estavam cientes da perseguição aos batistas, quakers, judeus e outros em algumas das colônias. Eles presenciaram em primeira mão, vejam agora, irmãos, o corte de orelhas, os açoites, as prisões e os enforcamentos em Massachusetts e outras colônias. Vejam agora, na Europa, a perseguição aos mártires está bem documentada. Está na história, procurem. Hoje consideramos a Bíblia como algo garantido, mas esquecemos que William Tyndale foi executado por traduzi-la para o inglês, a Bíblia. Não por ateus, mas por fanáticos religiosos. Foi a união entre igreja e Estado que reprimiu a liberdade de expressão de William Tyndale e de imprensa na Inglaterra. Foi a união entre igreja e Estado que proibiu o trabalho da tradução da Bíblia, que mudou o mundo. Foi a união entre igreja e Estado que o obrigou a fugir para a Europa. Foi a união entre igreja e Estado que o matou. Vocês estão percebendo o que é a união entre igreja e Estado? Qual é o perigo da união entre igreja e Estado? Devemos lutar contra esta união entre igreja e Estado.
Respeitosamente, solicitamos que o Departamento de Justiça, ao considerar a questão da orientação pública sobre a separação entre Igreja e Estado, leve em conta a história de William Penn, fundador da Pensilvânia e um dos primeiros pais fundadores dos Estados Unidos, que foi preso repetidamente por sua fé religiosa na Inglaterra. A colônia da Pensilvânia tornou-se um refúgio, não contra perseguidores ateus, mas contra os perseguidores religiosos que não acreditavam na separação entre Igreja e Estado. Vocês estão percebendo, irmãos e irmãs, o perigo disso? O mesmo se aplica a Roger Williams, fundador da colônia de Rhode Island, que teve sua prisão decretada por declarar que o magistrado civil não pôde impor a primeira tábua do Decálogo. Solicitamos que o comitê leve em conta o brutal açoitamento público de Obadiah Holmes, penta-avô do presidente Abraham Lincoln, na colônia de Massachusetts, pelo crime de dissidência religiosa. Obadiah Holmes não foi açoitado por ateus, ele foi açoitado por puritanos fanáticos que não acreditavam na separação entre Igreja e Estado. E temos hoje isto, nós estamos vendo hoje isto nos Estados Unidos da América. Os fanáticos religiosos estão querendo unir Igreja e Estado, e isso trará opressão e perseguição. Respeitosamente solicitamos que o Departamento de Justiça considere essa história ao emitir orientações públicas sobre o assunto. Preocupa-nos que o comitê tenha negligenciado o impacto da separação entre Igreja e Estado sobre os demais direitos consagrados na primeira emenda. A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, por exemplo, devem seu florescimento no mundo moderno em grande parte à separação entre Igreja e Estado. Nos Estados Unidos, antes das proteções da primeira emenda, a Igreja Católica Romana manteve, prestem bem atenção, antes das proteções da primeira emenda, a Igreja Católica Romana manteve durante séculos uma lista de livros proibidos, chamada Index Librorum Prohibitorum. Os livros estavam sujeitos a confisco e a posse deles resultava na punição do proprietário. Infelizmente, o comitê não menciona a censura. Nesse contexto, lógico, porque convém a eles, de Galileu e Kepler, Ken e Luke, John Milton e Maimonides, John Stuart Mill e Jeremiah Bentham, David Hume e Edward Gibbon, e muitos outros, todos amando do papado romano, que é em si uma união entre Igreja e Estado. A liberdade de expressão no mundo ocidental é o legado daqueles que arriscam a ira de uma igreja e um Estado unificados. Vocês percebem isso? A liberdade de expressão no mundo ocidental é o legado daqueles que arriscaram a ira de uma igreja e um Estado unificados, muitas vezes ao custo de suas vidas. Também solicitamos que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos considere os repetidos apelos modernos do poder papal pela censura da internet e pela supressão da liberdade de expressão, contrariando a primeira emenda. Não temos dúvida de que a censura de Galileu, Kepler, Milton e outros também foi processada sob a justificativa da censura de desinformação. Irmãos e irmãs, vejam o perigo que está acontecendo nesse exato momento nos Estados Unidos da América, onde eles estão querendo unir Igreja e Estado. E esta carta aqui é muito bem elaborada e muito bem explicativa. A Igreja Romana, prestem bem atenção, não esteve sozinha nessa perseguição. Solicitamos ao Departamento de Justiça, ao formular orientações públicas sobre a separação entre Igreja e Estado, que se lembrem das perseguições religiosas realizadas a mando de João Calvino em Genebra contra dissidentes religiosos como Miguel Serveto, que pagou com a vida por seus escritos e ensinamentos. Serveto foi executado por uma união entre Igreja e Estado, assim como Jesus foi crucificado por uma união entre os líderes judeus e Pilatos, união entre Igreja e Estado. Preocupam-nos as declarações públicas daqueles que desejam criar um sistema semelhante na América.
Irmãos e irmãs, é o que eles estão criando na América, a união entre igreja e Estado. Portanto, perguntamos respeitosamente que orientação adequada o Departamento de Justiça espera fornecer ao público sobre a compreensão correta da cláusula de estabelecimento e da separação entre igreja e Estado, se sua missão é ser guiada por um comitê e um presidente de comitê que negligenciaram a análise mais completa das razões para a separação entre igreja e Estado, ou das razões pelas quais os Estados Unidos codificaram a separação entre igreja e Estado na primeira emenda. A referência à separação entre igreja e Estado não é mencionada apenas pelo presidente Thomas Jefferson na carta aos batistas de Danbury, o que obviamente é verdade. O que muitas vezes é omitido na narrativa é que Jefferson disse acreditar pessoalmente que o princípio da separação entre igreja e Estado está codificada na Constituição. Nela, Jefferson escreveu: acreditando com vocês que a religião é uma questão que diz respeito unicamente ao homem e a seu Deus, que ela não deve prestar contas a ninguém mais por sua fé ou seu culto, que os poderes legítimos do governo abrangem apenas as ações e não as opiniões. Contemplo com soberana reverência o ato de todo o povo americano que declarou que sua legislatura não devia fazer nenhuma lei a respeito do estabelecimento de uma religião ou proibindo o livre exercício da mesma, construindo assim um muro de separação entre igreja e Estado. James Madison escreveu: é apropriado alarmar-nos com a primeira experiência contra as nossas liberdades. Exatamente, as liberdades de expressão, a liberdade de consciência estão em ameaça. Isso é o grande conflito, se eu não me engano, capítulo 39 está se cumprindo ao pé da letra. Consideramos este zelo prudente como o primeiro dever dos cidadãos e uma das características mais nobres da recente revolução. Os homens livres da América não esperaram que o poder usurpado se fortalecesse pelo exercício e enredasse a questão em precedentes. Eles viram todas as consequências no princípio e evitaram as consequências negando o princípio. Reverenciamos esta lição demasiado para a esquecermos tão cedo. Por fim, contestamos a recomendação do comitê de que a emenda Johnson seja revogada. Vejam aqui, irmãos, isso está acontecendo nos Estados Unidos. Eles querem revogar a emenda Johnson, que separa a igreja e Estado. Então, eles estão dizendo aqui: por fim, contestamos a recomendação do comitê de que a emenda Johnson seja revogada. Como seguidores de Jesus Cristo, lembramos das palavras de nosso Senhor: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus Cristo estabeleceu o princípio da separação entre igreja e Estado e ensinou que o que pertence a Deus não pode ser dado a César. A aplicação desse ensinamento é que religiosos ambiciosos por poder civil e políticos ambiciosos por seu apoio devem ser mantidos separados no sistema político americano, conforme exige a Constituição. A união entre igreja e Estado resulta na corrupção de ambos, um resultado que nenhum dos dois deveria desejar e nenhum dos dois pode suportar. Madison afirmou que o número, a diligência e a moralidade do sacerdócio e a devoção do povo aumentaram manifestamente com a separação total da igreja e do Estado. E ele estava certo. Se a emenda Johnson for revogada, os religiosos que desejam poder civil farão campanha publicamente e prometerão seus votos e doações às congregações em troca de favores políticos, e os políticos, sem dúvida, estarão ansiosos para retribuir na forma, vejam bem, de legislação que os religiosos desejam, desde que isso os ajude em suas tentativas de chegar ao poder. Quem está querendo a cura da ferida mortal descrita em Apocalipse capítulo 13? Roma papal, o catolicismo romano. Quem estava junto a este comitê quando na Casa Branca estavam falando sobre a união entre igreja e Estado? Estava o bispo Barron, católico romano, que ele mesmo disse que está ajudando a moldar as políticas na América. Irmãos e irmãs, vocês veem o perigo disso, onde nós estamos chegando próximos da perseguição. A história se repete. Em seu tratado anônimo publicado no Boston Gazette, John Adams, mais tarde, o segundo presidente dos Estados Unidos, escreveu que o direito canônico era uma forma tirânica de governo
assim como o direito feudal, mas que a pior de todas as formas de governo era uma união dos dois. Vejam isso, irmãos. E foi Madison quem afirmou que, no sistema papal, governo e religião estão de certa forma consolidados, e isso é considerado o pior dos governos, porque vocês perdem a sua liberdade. Liberdade de adoração, liberdade de expressão e liberdade de consciência. Solicitamos respeitosamente, para terminar aqui, solicitamos respeitosamente, portanto, que o Departamento de Justiça não adote as recomendações 1 e 9 do Comitê e que adote a recomendação 1 do Comitê, que consiste em convocar uma audiência pública com contribuições escritas e orais do público para estudar de forma mais abrangente a questão da separação entre Igreja e Estado na história, e na história americana em particular, um estudo que apoiaríamos com entusiasmo. Atenciosamente, o abaixo assinado, aqui está, irmãos. Quem quiser pausar e entrar nessas páginas para fazer parte do abaixo assinado, vocês podem fazê-lo nesses links 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e outros links. Então, irmãos e irmãs, é isto. Vocês viram que eles estão promovendo a união entre igreja e Estado nos Estados Unidos da América. Vocês viram o comitê, vocês viram Ben Carson, vocês viram Bispo Barron, Paula White, Dan Patrick e o presidente Trump. Eles estão querendo unir igreja e Estado, e isso resultará na perseguição e na marca da besta.